Capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Palavra de Deus. Tomem assento. Deus abençoe e confirme sua palavra conosco. Eliane Martins, Deus abençoe, bem-vinda. Olha, falamos nestes dias sobre a igreja que o mundo precisa. E Deus falou muito conosco, não é verdade, meus irmãos? Nos instruiu. Por último, falamos da igreja e a pós-modernidade. Falamos do tripé da pós-modernidade, pluralização, privatização e secularismo. Ficou bem claro o que está acontecendo neste tempo. Você que não viu, vá lá no YouTube, é muito necessário que veja. E aí nós descobrimos no estudo que devíamos, ao invés de fazer como os monges fizeram, escapar da sociedade, procurar um refúgio e sair do meio do pecado, dos pecadores, né? E os monges acabaram entrando em muitos problemas na época, nos monasteiros. Nós descobrimos que, na verdade, Jesus quer que estejamos no meio, só que resplandecendo, no meio com um caráter, com um testemunho de vida. Nós não vamos fugir dessa sociedade, nós vamos infiltrar nela, fazer parte dela, só que como luz, resplandecendo como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida, dando testemunho de vida, influenciando, mostrando Cristo, mostrando não a nossa religião. Religião, infelizmente, tem causado males, às vezes até irreparáveis, porque tem gente que morre pela igreja, mas não morre por Cristo. Defende a igreja com tanto argumento e não defende a palavra. Nosso negócio é com a palavra de Deus. A igreja, as denominações ou denominacionalismo é necessário para a organização, para se colocar organizado, mas nós servimos a palavra, o Deus da palavra e a palavra do Deus, e nós temos que entender isso, nossa aliança. Não é por isso que vamos desprezar as igrejas, jamais. A palavra, ela revelou como que estas igrejas devem funcionar. Então, não é isso que nós estamos dizendo, como alguns dizem por aí. Não, porque nós somos igreja, uma igreja sozinho. Não, a igreja é um corpo. É um corpo, nós somos membros uns dos outros. Nós não vivemos solitários. Você não vê uma mão andando na rua sozinha, lá você pensou? Nós somos ligados e nós nos reunimos. A igreja nasceu e ela reunia todos os dias no templo. Todos os dias. Satanás tem levantado vidas para destruir a organização, no sentido, o corpo de Cristo, a unidade desse corpo, a união desse corpo. Não, nós frequentamos a igreja e na igreja revelamos quem somos. Tem gente que está perdido dentro da igreja? Tem. Tem joio no meio do trigo? Tem. Tem gente que Satanás infiltra nas igrejas? Tem também. Mas a igreja legítima, verdadeira, ela se reúne, ela adora, ela se santifica, ela ouve a palavra, ela se prepara para Jesus, e enquanto isso, serve e revela Jesus na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, nós aprendemos que nós devemos nos revelar servos. Não é uma coisa de artista. Não é representar um papel, é ser. Na essência. Nós temos que ser. Claro que somos pessoas errantes, nós erramos, não é? Mas não vivemos para errar. Nós vivemos para acertar. Nós não vivemos para magoar, nós vivemos para perdoar. Nós vivemos para lutar a vida diária. E é por isso que quando eu olho para Paulo,
Claro que aqui no contexto, Paulo já está sendo oferecido, ele já está para ser morto por causa do seu ministério, por causa de Cristo Jesus. E ele está prevendo a sua morte, está chamando para que Timóteo venha para perto dele, está contando o que está acontecendo com ele, o julgamento, tudo mais. E agora ele traz a nós 3 segredos para a igreja desse tempo, para que a gente realmente represente Jesus nesse tempo. É necessário combater o bom combate. Não quero dizer aqui que nós já estamos para morrer, embora ninguém sabe o dia da morte, mas eu quero que a gente entenda que não adianta ouvir tudo isso aqui se não lutar para colocar em prática. Nós temos um combate diário com um adversário terrível, e ele chama eu. O maior adversário é você, não é o diabo. O nosso maior adversário é aquilo que habita dentro de nós, os nossos desejos. Por isso que Deus fala muito conosco a respeito disso. Na escola nós falamos sobre os 4 tipos de corações. Aquilo que a gente guarda dentro de nós vai dirigir nossos passos. Vai dirigir, uma hora ou outra, se você guardou aí, uma hora ou outra, isso aí vai aparecer. Não, mas já está aqui controladinho, mas está aí dentro, está. A hora que você se sentir acuado naquilo que chegar pertinho desse mal que está aí, ele vai explodir. Tem que ser arrancado. Tem que ser resolvido. Tem que resolver isso aí. A Sara Rubia fez aí um vídeo sobre perdão, muito importante, muito importante. Eu não entendo, assim, eu entendo e não entendo, porque como pastor a gente tem muitas experiências com pessoas e situações, não é? Então já tem 20 anos e algumas coisas que estamos por aqui, e tantas pessoas fora também, que a gente acompanha e tudo mais, que a gente vai, que a gente ministra, que ouve aqui, fora do Brasil, e em alguns lugares. Então, você ouve pessoas de várias culturas. Mas a maioria das pessoas defendem as suas mágoas. Elas querem ter razão de continuar magoadas. E eu quero dizer, eu não entendo, é justamente porque o magoado é que sofre. O magoado é que vai ter um baixo astral. O magoado é que vai perder a força. O magoado é que vai ter a enfermidade. O magoado é que vai se isolar. É o magoado que sofre. 85% das enfermidades são oriundas de problemas emocionais. Então, por que eu digo não entendo? É porque você escolheu guardar o mal. Você tem que combater isso aí. Você não pode aceitar. Pastor, mas o que a pessoa fez, o senhor tem noção do que a pessoa fez? Não, eu tenho noção do quanto você vai sofrer guardando isso. Mas o que ela fez, escute, eu não estou do lado de quem errou. Eu estou dizendo que se você guardar, você continua sofrendo. Para mim não convém nem saber o que a outra fez, mas convém a mim te revelar que você não vai ser liberto. Você não vai se ver livre. Você vai enfrentar esse problema e talvez vá com ele para o túmulo e do túmulo vá para o inferno. Porque é necessário perdoar. Você, quando não perdoa, está contra você mesmo. Ah, mas aquela pessoa, escute, abra bem os ouvidos. Escute. Está ouvindo? Levanta a mão direita assim para o ouvido abrir um pouco mais. Deus é justo. Não precisa ter vingança, não precisa desejar o mal,
aquilo que as pessoas plantam, elas colhem. Você não tem que desejar o mal, você tem que olhar para si e dizer: eu vou me libertar disso, eu vou me ver livre disto. E as pessoas que nós já acompanhamos, que decidiram fazer e que partiram para esse lado, daqui um pouco parece que elas queriam voar de tanta liberdade que sentiram. Mas o diabo escraviza e convence a pessoa, não perdoe, a pessoa não merece. Escute, você merece ser livre. O problema de quem guarda mágoa é que fica olhando para aquela pessoa e não vê que essa pessoa é que está sofrendo. O outro às vezes está jogando bola, fazendo gol, está assistindo filme, alegre, está com outra família, alegre, e a pessoa morrendo, e o diabão lá, ó, muito bem, morre miserável. Ei, quer entrar um ano abençoado? Joga fora no lixo. Eu coloquei lá no meu Facebook: joga fora no lixo. Tudo que te atrapalha, tudo que te empata, tudo que faz você perder a alegria, perder a paz, joga fora no lixo. Isso faz parte do bom combate. Faz parte do combate diário. Então lava seu coração. Você que está pela internet, lava. Deixa Deus te abençoar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não merece, você merece. Seja livre, seja abençoado. Pastor, eu acho que eu nunca mais vou ser alegre. Desse jeito não vai mesmo não. Mas libera o perdão para você ver se Deus não te dá a alegria do céu. Como que nós vamos ser a igreja que o mundo precisa? Cheio de mágoa. Quais são os conselhos que saem da boca de uma pessoa magoada? Você já observou isso? No YouTube, no Facebook, no Instagram. Você discerne facilmente. Livros. Philip Yancey, um muito bom escritor, mas cuidado com a leitura que você faz dele, porque ele é revoltado com a igreja. Maravilhosa graça, crente apesar da igreja. Revela aquela mágoa. Irmão, se for para guardar mágoa com a igreja, nós vamos guardar bastante, porque o que tem de coisa que acontece, e se for para guardar mágoa lá da sua família, você vai guardar bastante, porque acontece tanta coisa. Onde tem gente, tem coisa para magoar, mas onde tem cristão, tem gente para perdoar. E a gente cresce com essas feridas que vão tentando fazer em nós, e a gente perdoa e vai amadurecendo e crescendo, ou não é? Então cuidado, a pessoa está ali, ela vai te aconselhar, o magoado, quando ele vai te aconselhar, ele fala assim: não aceita não. A pessoa, é batata, como diz o bom goiano. 99% daqueles que dizem não perdoa, tem mágoa. Não aceita, tem mágoa. Você fala: essa igreja é um sistema de homens, magoado com a igreja, não conseguiu perdoar. Escute aqui, meus amados irmãos do coração. Para quem é o mandamento: perdoai-vos uns aos outros? Agora individualiza isso. Para quem que é o mandamento? Perdoai-vos uns aos outros. Assim: pastor, olha para cá, pastor, e nós vamos obedecer ou não? Para quem que é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Assim, essa voltinha aqui é boa. Para quem que é o mandamento? Olha o mandamento: suportai-vos uns aos outros.
E o que é suportar ali no grego? Fala de aguentar a pressão, o peso. Tem irmão que se for carregar ele vai dar problema. No rio não. Belzinho até que não vai dar não, tranquilo. Então, mas a Bíblia diz, suporta o peso que o irmão te causa. Por quê? Porque nós somos crentes. Nós temos a igreja que o mundo precisa. O mundo precisa achar uma igreja que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe suportar. E isso é um combate. Por quê? Porque eu, gente, ser humano, não quero fazer isso. Então eu tenho que combater a mim mesmo. É por isso que o negar a si mesmo é diário. O tomar a sua cruz é diário. As mudanças são diárias. Cada dia, quando a gente acorda, dependendo do que sonhou à noite, já tem que começar a mudar. É um combate, é um trabalhar. Isso não é peso não, isso é normal. É normal. Isso é igual jogar bola. Tem gente que está jogando bola. Irmão, se tem um lugar que revela a natureza, é na bola. Miserável. Não tem uns cabras assim? Tem uns que falam, sangue de Jesus tem poder, irmão. Irmão, aqui não. Aqui nós somos crentes, não. Aqui nós somos homem. Seu desviado. Aqui nós somos homem. Não, o dia que você aceitou Jesus, até homem você deixou de ser. Como assim? Passou a ser servo. Porque a nossa expressão, quando dizemos eu sou homem, já está querendo alguma coisa. E servo obedece o seu Senhor e glorifica o nome dele. Tem uns camaradas que podem jogar bola, não. E vai na canela do outro. Já arruma assim, Jesus me revela a canela dele. E já vai. Você conhece alguém assim? Tem gente que quando veste, pôs o tênis, arrumou o jeito para jogar, entrou na quadra, o cão entra nele também. Uma vez eu fui jogar num certo lugar, não sei aonde, que eu sei aonde, mas não vou falar onde. Irmão do céu. Você pegou a bola assim, viu uma jamanta. O que é isso, irmão? Aqui é assim. Então não volta. Esse homem deixou o bicho pegar ele. Se revela lá. Tem gente que se revela no trânsito. A hora que pega no volante, o cão aposta. Tem mulher que se revela se desligar a televisão na hora da novela. Irmã. Vês. Ó Deus revelando. Irmão, ela fica normal. Se você falar para ela, qualquer coisa, em qualquer tempo, não tem problema nenhum, mas na hora da novela, sai daqui, capeta, inferno, não tem jeito de assistir minha novelinha em paz, né? Crente vê novela, cristão que não. E aí? Nossa, hoje não dá nem para ir no culto, porque esse capítulo vai ser demais. Tem irmã que não tem unha mais por causa da novela. E tem umas que torcem para o adultério. O camarada lá fica inventando história com a mulher, aí um menino novo gosta da esposa do camarada e ela fica torcendo para...
Aí pergunta o que aconteceu no culto de terça, ela não sabe nada, mas pergunta da novelinha para você ver, nos detalhes. Eu não sei se quando Jesus voltar na hora da novela, se alguém estiver comendo unha, vai subir. Mas a Bíblia diz que eu estou e tenho que combater o bom combate. Eu posso qualquer coisa, mas não devo me deixar dominar por nada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu estou vivendo um combate diário, e eu tenho que me preparar para os céus, eu tenho que me preparar como gente que faz diferença na sociedade, eu tenho que descobrir o que é ser livre sem me prender a estas coisas. Porque tem gente que se diz livre se prendendo a estas coisas. Eu faço porque eu sou livre. Não, eu bebo porque ninguém tem nada a ver com isso. Não, eu assisto porque ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, é livre aprisionado. E Pedro fala para a gente não usar de liberdade e provocar e acabar cometendo libertinagens. Não, nós somos livres, alegres, soltos em Cristo Jesus. Você entende isso ou não? Hã? Tem gente que gosta de filme de terror. É um terror com filme de terror. Sabia que a maioria dos filmes de terror já tem um pacto em cada filme e que vem para dentro da sua casa? Você lembra daquelas línguas que eles falam? E quando vai falar a língua, não tem tradução. É uma invocação. Aí depois não sabe por que ficou aquela contenda, aquele peso, aquela angústia. Aí tem que fazer uma campanha lá em casa. Vamos fazer uma campanha para você desligar esse tipo de programação. Sua casa tem que ser livre. Seu ambiente tem que ser de paz. Nós somos uma igreja que vive diferente, que faz diferença. Gostou não? Nós somos uma igreja que vive diferente e que faz diferença. Combati o bom combate. É necessário que você entenda que nós estamos em guerra. E que nessa guerra, muitas vezes, nós somos o culpado dos tiros que levamos. Não usamos as armas, não usamos o escudo, não usamos da estratégia que Deus nos deu. A Bíblia fala que tem pecado que a gente vigia para não cometer. A Bíblia fala que tem pecado que a gente deve fugir dele. Então uma coisa é vigiar, vigia os olhos, vigia os ouvidos, vigia os sentimentos. Agora tem coisa que a coisa é tão iminente que você tem que fugir. Tem pessoas que não podem passar, enquanto novos convertidos e ainda não foram libertos, não podem passar perto do bar que caem. Então foge. Não pode ver uma droga que quer cair, porque não foi liberto. Porque quando Deus liberta, a gente tem nojo dessas coisas. Mas então tem que fugir. Ai, pastor, sempre que eu vou em tal lugar eu brigo. Então tem que fugir, até que a obra se complete. E que você depois possa brilhar naquele lugar. Ai, pastor, tem um negócio lá em casa que tem um litro de bebida lá, que eu olho naquele trem assim, eu deixei lá só para eu não cair, pastor, mas eu olho para aquele trem, quebra logo isso, irmão. Tira de lá. Seja firme nos propósitos. Não quero, não faz bem para ninguém. Sai daqui em nome de Jesus, velho. Nós temos que combater o bom combate com inteligência. E inteligência espiritual. A Bíblia diz: celebrai, Salmo 100.
Servir o Senhor, apresentai-vos a Ele. Aí vem uma palavrinha: sabei que o Senhor é Deus. Nós temos que saber que Ele é Deus. E porque sabemos que Ele é Deus, fugimos das coisas, vigiamos com as coisas, nos levantamos para Ele, porque Ele é um Deus que tudo vê. Então a gente passa a ser crente, não para o outro, a gente passa a ser crente para Deus. Muitos de nós somos crentes para o outro, porque perto do outro a gente se comporta, mas longe do outro não. Mas se eu sei que Ele é Deus, eu sou cristão para Ele. Combati o bom combate. Nós estamos nesse corpo, irmãos, que tem nele, inserido nele, uma natureza caída. Quando a gente aceita Jesus, a natureza não sai do corpo, ela fica subjugada. Por isso que o novo se renova. Nós temos que renovar o homem interior, porque o velho está lá subjugado. Então, nesse combate, eu tenho que vencer essa natureza que está lá. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que lá dentro tem um que combate contra o outro. Quem é? O espírito e a carne. Está lá dentro do ser humano, de todos nós. Quem é que vence? O que for mais alimentado, o que for mais exercitado, for mais preparado. Então, se eu exercito a minha vida espiritual, ela vai vencer. Se eu exercito o meu lado carnal, ele vai vencer, vai triunfar. E está aqui. Então eu tenho que ter esse combate para renovar o homem espiritual. O homem que crê, o homem que quer o céu, o homem que quer fazer diferença para a glória de Deus. E eu alimento com a oração, com o jejum, eu alimento com a leitura da palavra. Essa palavra é água. É uma corrente de água que passa sobre nós e nos limpa. Então, cada vez que eu vou me alimentando disso, eu vou me preparando para vencer. Tem coisa que você disse, eu me desconheci do bom sentido, porque se fosse outro tempo, eu brigaria. Se fosse outro tempo, eu teria dito umas poucas e boas. Na verdade, são muitas e más, né? Mas a gente fala o contrário. E aí eu tinha dito, porque não sei o que, mas eu me desconheci, graças a Deus, o Espírito Santo está dominando você. O velho homem não está aparecendo mais, a velha mulher não está aparecendo mais. Você está combatendo bem. Pastor, mas eu esses dias, não sei não, eu abri a boca e saiu besteira demais. Então você tem que fazer uma coisa, rever o que está acontecendo. O que Paulo está fazendo aqui é uma retrospectiva e uma introspectiva da vida, da carreira dele. Ele olhou para trás e disse, eu combati o bom combate, triunfei, venci batalhas tão difíceis, passei por situações tão difíceis, teve momento que eu pensei que estava morto, mas o Senhor me deu vida. Quantas coisas eu passei nessa vida, mas eu estou aqui com a minha fé, porque eu venci os combates. E aí ele vai revelar para nós algo fundamental, aleluia, nessa questão, perseverança. Encerrei a carreira, ou seja, eu fui até o fim. O que é perseverança na palavra do grego? Obediência a longo prazo. Então, eu não obedeço hoje, eu não obedeço 1 ano, eu não obedeço 5 anos, eu obedeço todo o tempo. Enoque andou com Deus 300 anos,
Se ele vivesse 400, teria andado 400. Ele viveu toda a vida dele perseverando com Deus. É necessário perseverança. Sabe por quê? Tem muita gente que ainda não pegou nem a metade, aliás, nem 10% das promessas, porque não persevera. Acontece um problema, já desvia. Acontece outro problema, não vai dar para ir na igreja hoje não. Trabalhou o dia inteiro para o mundo, mas à noite não dá para ir para a igreja, 3 cultos por semana. Está perseverando? Qualquer problema, a pessoa que vai fazer uma campanha, interrompe a campanha na metade. Não quero mais não. Não tem perseverança. Vai fazer uma faculdade, para na metade. Vai trabalhar, deu 5 meses, enjoou do trabalho. Não tem perseverança. É necessário perseverança. É necessário ir até que se conclua cada coisa, cada momento, cada ciclo, tem que ir até concluir, e quando concluir, faça ali uma rebuscada e vê se foi bom naquilo que você fez. Por isso Hebreus 10:36, porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Tem que ir perseverando até que a vontade de Deus se conclua. Escute bem, persevera, porque tem um momento nessa perseverança que vai chegar a hora do cumprimento da promessa. Se você não perseverar e não chegar onde precisa, a promessa não chegará. Entenda isso. Por que fulano tem 2 anos de fé e alcançou, eu tenho 10 anos e não alcancei? Veja a perseverança dessa pessoa. É necessário perseverança. E o que é um ingrediente muito bom para a perseverança? Decisão. Enquanto você não for decidido, não será perseverante. Enquanto você não estiver decidido lá dentro de você, você não vai vencer. Qualquer coisinha tira você do relance, tira você do caminho. Você é boba. Fulano falou que eu sou boba. Está vendo? Não vou para a igreja mais. Não vou para a igreja porque fulano falou que eu tenho zóio torto. Zóio torto. Com esse zóio torto, se você perseverar, a bênção vem. Mas a pessoa não decidida, ela aceita qualquer argumento para ela parar. E a pessoa decidida não aceita nenhum mestre vir falar para ela parar, porque ela não para. Cheguei uma vez na casa de um diácono, tinha 20 anos de diaconato. Cheguei animado, falando para ele: irmão fulano de tal, e tal, Jesus é bom demais. E ele falou: cuidado, estou vendo você muito afoito. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Olhei para ele e falei: você é o diabo purinho, um trem desse. Eu estou animado demais, ele falando. Eu falei: Jesus, me dá uma palavra para ele. Aí eu falei, Deus me deu a inspiração, eu falei: eu não sigo quem caiu e nem quem negou Jesus. Eu admiro Pedro, depois que foi batizado com o Espírito Santo, nunca mais negou Jesus, ainda morreu por ele. Eu admiro Paulo, que disse: eu sei que tenho crido, e nunca deixou Jesus. Eu só sigo aqueles que nunca deixaram Jesus. O meu exemplo é quem não abandonou Jesus. Ou seja, quem está decidido arruma argumento para continuar. Diga isso comigo. Quem está decidido arruma argumento para continuar, perseverar. Quem não está decidido, qualquer argumento para ele. Sim ou não, meus irmãos? Você quer chegar até no céu? Você quer alcançar as promessas de Deus nessa terra? Persevera. Não deixa ninguém te parar. O Satanás é campeão para querer fazer as pessoas pararem, porque ele sabe que se perseverar alcança. Vai nessa igreja não. Não, por que você vai nessa igreja? Você nunca vai conseguir ser fiel nessa igreja. O capeta das trevas. Por que ele fala isso para você?
Porque ele sabe que se você perseverar, você consegue tudo. Mas aí a gente pega o argumento do diabo e traz para dentro. Porque o diabo não coloca nada dentro de nós. É a gente que traz. Isso é a palavra do Espírito Santo. Aí a serpente fala com a Eva ouve o que sai da boca da serpente e traz para dentro de si. Verdade. Você está ouvindo a palavra como ela é? Sim ou não? Então você está no caminho. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir na palavra de Deus. Por isso que o diabo quer passar na frente, porque se você sair, para de ouvir. Parou de ouvir, a fé para de vir. Está entendendo? É necessário perseverar. É necessário não parar. É necessário continuar. É necessário crer constantemente. Então, é a decisão que está dentro de você que vai dirigir os seus passos. É a decisão que está dentro de você que vai revelar quem você é. Então, é por isso que tem gente que se angustia dentro das igrejas, porque não estão decididos por Deus, e a igreja passa a ser um peso. Por quê? Porque lá na igreja se prega contra tudo que ele quer lá fora. Não funciona. E funciona muito bem quando alguém sai de lá e fala: eu quero encontrar Jesus. Eu quero encontrar Jesus. Ele não está ali naquela igreja para descobrir alguma coisa melhor para a vida dele, que não está muito assim e tal. Não, ele entrou lá e disse: eu quero encontrar Jesus. E aí ele começa a ouvir de Jesus, e começa a descobrir onde Jesus está, e ele decide: eu quero ir lá onde Jesus está. Então, para essa pessoa, qualquer mensagem que leve ele a Jesus, ou ela a Jesus, é ó. Estão entendendo ou não? Por isso que chega na igreja, já se converte ao Senhor e já quer batizar. Porque não veio para dar uma voltinha, veio para encontrar Jesus. Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus começa a usar, começa a levantar, por quê? Porque esse é dele. Combati o bom combate, encerrei a carreira, eu fui até o fim. A igreja que vai fazer diferença, a igreja que o mundo precisa, é uma igreja que não desiste de agradar a Deus. É uma igreja que não para no meio do caminho. É uma igreja que os problemas não revelam para ela que Deus a abandonou. Não, os problemas revelam a fé que ela tem no Deus que cuida de tudo. É diferente. Para essa igreja, o que está acontecendo com ela atribui à vontade de Deus. Por quê? Porque ela está andando com Deus. Vamos olhar para Paulo mais um pouquinho. Paulo, quando fala sobre o espinho, não é? Ele orou cerca de 3 vezes para que o Senhor tirasse dele o espinho na carne, que lhe incomodava. Era como um mensageiro de Satanás dado para esbofetear ele. Então, era uma coisa bem ruim para Paulo. E Paulo ora ao Senhor, e por 3 vezes o Senhor diz: não. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, eu quero você com o meu poder, com a minha força, e eu quero que você vá até o fim. Por isso, eu não vou tirar o espinho de você. E aí Paulo falou: agora eu comecei a me alegrar. Ele estava triste com o espinho, agora ele alegra com o espinho. Entendimento. Por isso eu vou me gloriar em ti. Senhor, então quando eu estou fraco, é que eu sou forte?
eu vou me gloriar e me alegrar em ti. Porque Paulo entendeu. Olha aqui, o espinho continua promovendo a mesma coisa que promovia em Paulo. Mesmo lugar, mesma situação, mesma coisa que estava acontecendo, como um mensageiro que esbofeteava Paulo. Disse, mas eu vou alegrar com isso agora. Eu estava triste, agora eu vou alegrar. Por quê? Porque esse espinho está me dando perseverança. Ele vem do Senhor. E é esse espinho que me faz forte para chegar até o fim. A igreja que persevera com Deus não atribui nada ao diabo, atribui a Deus. Porque ela escolheu andar com Deus e não com o diabo. Ela escolheu que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. Por isso, já que ela está em Cristo, tudo vem de Cristo. Ou você não entendeu? Não gosta disso? Que a igreja de hoje ela tem uma mania de querer Deus como o guru da sua vida, como o patrocinador dos seus gastos, como aquele que faz ela ficar milionária, e Deus faz tudo isso que Ele quiser. Mas a igreja verdadeira não vive para isso. Ela vive primeiro para chegar no céu. Ela luta, ela quer ficar rica na proporção de Deus, ela quer ter o diploma, ela quer casar, ela quer ter o seu lar, sua casa, seu carro, quer ter a empresa, quer ser tal. Mas acima de tudo isso ela quer o céu. Por isso ela se alegra no caminho. Você é de Deus? Essa é a igreja que o mundo precisa, uma igreja que persevera, uma igreja que está decidida, uma igreja que ela realmente se esconde em Deus. E aí eu vejo outra coisa fundamental, que é o terceiro segredo: guardei a fé. Em tudo isso, no combate, na perseverança, nas decisões, tem que ser dirigido pela verdadeira fé, monitorado pela verdadeira fé. Pastor, qual é a verdadeira fé? É a fé bíblica. É a fé que está ao lado da palavra, que está com a palavra. Não me diga que você tem fé, e muita fé, se o evangelho não está no seu coração. A fé vem pelo e o ouvir. Não existe fé legítima sem o evangelho. Por isso que Jesus vai falar em Lucas 18:8, porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Irmão, nós estamos vivendo uma época de muita fé. O povo está fazendo um punhado de coisa nas igrejas, enchendo um punhado de igreja. Igreja católica está cheia, a igreja evangélica está cheia em muitos lugares. O espiritismo está cheio, os lugares lá de seitas estão cheios. O povo está demonstrando fé, mas a fé que Jesus está falando é a fé no Cristo e na palavra do Cristo. A fé que persevera, a fé que vai até o fim. Nossa fé não está no governo, ainda que o governo seja bom ou ruim. Nossa fé não está nas promessas que as pessoas fazem. Nossa fé não está no doutor. Nossa fé não está no profissional fulano de tal. Nossa fé está em Deus, conforme a palavra. Se você disser, eu acreditei, eu acredito, eu creio, eu tenho que ver a palavra no seu coração. Porque esta é a fé legítima, na palavra. O Paulo, ele usou expressões de fé várias vezes. Ele disse assim: eu sei em quem tenho crido. Então a fé de Paulo era em Cristo. Para ele morrer ou viver em Cristo já estava resolvido qualquer uma dessas coisas. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E aí ele diz outra expressão de fé: o justo viverá da fé ou pela fé. E ele está usando
O termo que Abacuque usa lá no seu livro. Só que Abacuque acrescenta uma palavrinha. O meu justo viverá. A maioria esquece a palavrinha. O meu justo viverá da sua fé. Você tem que ter uma fé sua. E é interessante que Judas, não Iscariotes, na sua carta, deixa claro, a fé que uma vez foi dada aos santos. Eu tenho a fé que Deus me deu, a minha fé. E o justo viverá pela fé que está nele, não é a fé que está no pastor dele. A fé que está no pastor dele, ele só vai levantar se o pastor estiver perto, estiver aconselhando, estiver orando. Deus não quer essa fé para você antes de querer uma fé dentro de você. Que você seja fiel perto do pastor, longe do pastor. Que você creia em Deus perto do pastor e creia longe do pastor. Que você busque a Deus, talvez pela oração do pastor, mas você também busque a Deus pela sua oração. Que você use a autoridade que Deus lhe deu, a sua fé. A sua fé. Diga: eu tenho fé. E tem mesmo. Quem está dentro da igreja dos crentes aqui? Quem está? Quem está na internet aí na igreja dos crentes? É porque tem fé. Se não tivesse, não estaria. Quando a Bíblia diz, e nós citamos aqui Romanos, a fé vem pelo... O que eu disse? A fé vem. Então, toda vez que nós que estamos em Cristo precisamos da fé, ela vem. Ela já está em nós. Eu costumo usar esse exemplo que eu ouvi há muitos anos atrás, eu achei muito interessante. Né? Quem é? A criança já nasce com dente? Sim, mas quem põe o dente nela? Quem pôs dente na criança? O Zay apareceu, meu Deus do céu, irmão, quando esses dentes estão aparecendo. E aí, a criança nasce com dente? Sim ou não? Quem põe os dentes na criança? Já está lá, está no pacote. Só que o dente vem. Ele já está lá, os brotinhos, tudo. Tudo está pronto. Já viu a criança que nasce sem cabelo, carequinha? Tem uns que tiram e perdem depois, mas né, esse é outro caso. Quem põe cabelo nessa criança, meu Deus, já vem, está tudo lá no pacote. Daqui um pouquinho começa a aparecer, os pais, mania de primeira viagem, começam a desesperar. Meu Deus, minha criança não vai ter cabelo, daqui está tudo lá. Porque o cabelo vem, a fé vem. Ela está em você, a fé. A fé está aí dentro de você. Você tem fé. Deus lhe deu fé. E Deus nos deu a fé no mesmo produto. Eu tenho fé, você tem também a fé. E a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, que Jesus cura, a minha fé diz, Ele vai me curar também. Quando eu vejo Deus abrindo o mar, a minha fé diz, Deus ainda abre mar, porque Deus não mudou. A fé está aqui. Quando eu vejo Deus mudando a vida de Saulo, e fazendo dele um grande homem de Deus, eu digo, Deus muda a minha vida também. Deus liberta eu também. Jesus liberta eu também. Libertou Saulo, mudou a vida de Pedro, mudou a vida da samaritana, mudou a vida da mulher endemoniada de Magdala e libertou ela. Deus também me liberta, Deus também me salva, Deus também me muda. A fé vem. Por isso que a igreja desse tempo, a igreja que o mundo precisa, é uma igreja cheia de fé e que usa a fé. Nós temos que aprender a usar a fé. Ela está aí. Quando o Senhor, por sua misericórdia, começou a me usar com curas, eu ficava com aquele negócio. Meu Deus do céu, vou orar ou não vou? Vai acontecer ou não vai?
E aí eu falava, aí eu ficava, eu vou orar. Deus faz ou não faz? Faz. E eu ficava brigando comigo. Aí eu lembro que a primeira cruzada que eu fui, Deus, por sua misericórdia, me usou bastante com maravilhas na época. E aí, dente de ouro, aquelas coisas, o povo começou a falar que era Satanás, e aí deu problema. Aí, mas como é que é Satanás se as pessoas saem falando que foi Jesus que fez e a obra linda está lá na boca da pessoa, né? É umas coisas de quem não quer pagar preço e fica inventando história, mas amém. Aí eu fiquei lá, primeira vez que eu fui orar, levei as lanterninhas para abrir, que era na praça, lá em Tumbiara, no bairro Saúde, foi a primeira vez. E aí aquela cruzada na rua, assim fora, e eu levei as lanterninhas, falei, vou orar, e paguei o preço, fui. E agora nós vamos orar, e Deus vai dar obturação de ouro aqui, vai curar dente, vai fazer e tal. E eu falei, Jesus faz, tem misericórdia, Senhor. E aí, vamos lá, põe a mão na boca, e Jesus, traga do céu ouro, prata, sobre essa boca, faz milagre. E orando, Jesus, tem dó, tem misericórdia, faz a obra. Porque você não tem costume, aí você fica, mas você tem que usar a fé. Você tem que encarar o desafio. E aí, quando terminou, a pergunta, faça a pergunta ou não faço, né? Bom, aí olha aí, usa os irmãos aí das lanternas aí, para ver onde está o ouro. E aí foi olhando, eu falei, Jesus tem dó, eu nunca mais vou orar para isso. Aleluia. Aí a primeira pessoa, aqui pastor, glória a Deus, aleluia, cadê? Traga, estou falando que Deus faz. Aí foi um, foi outro. E aí uma vez numa caravana só de Canápolis, todos tiveram obturação e cura e coisas tremendas, e Deus fez para a glória do nome dele, mas a gente tem que usar a fé. Deus falou que ia fazer, então usa. Eu sei que é um desafio inicial, mas um desafio que você, ao encarar, vai ver Deus fazendo. Por quê? Porque era promessa de Deus, Deus falou que ia fazer, você pagou o preço, você está com Jesus, então creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu lembro de uma irmã lá em Caldas Novas, uma missionária, que ela não tinha o dinheiro tinha que fazer um canal, R$700 na igreja do pastor Lalá, R$700 que ficava aquele canal mais simples de prata para fazer. E Deus naquela noite fez um canal e pôs obturação de ouro na boca dela. E ela ficava abrindo a boca e chorando porque ela não tinha condição. Então, são obras maravilhosas. Deus quer uma pessoa cheia de fé na casa que você mora. Vou falar novamente. Deus quer uma pessoa cheia de fé lá na casa onde você mora. Essa pessoa quer se levantar nessa noite. Deus quer uma pessoa de fé lá na empresa onde você trabalha, lá na escola onde você estuda. Deus quer que uma igreja se levante no meio dessa sociedade, aleluia, revelando um Deus vivo com ela, aleluia. Por isso é necessário que a gente feche o pacote para iniciar o ano. A próxima terça-feira será já no ano que vem, dentro do nosso projeto de vida. Deus quer que a gente inicie esse ano com o desejo no nosso coração, com esses 3 segredos, de combater diariamente o bom combate, na pessoa de Cristo, aleluia, guardando a perseverança, indo até o fim, indo até onde Deus apontou, e guardando também a fé legítima, verdadeira, que revela primeiro uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que crê na sua palavra, que vive em novidade de vida. E agora, esta pessoa por fé, ela vê um funcionário lá, colega, que está passando uma dificuldade. Olha, me desculpe, eu vi você com uma dificuldade, eu vou anotar seu nome, vou levar lá para a igreja para orar, e vou estar orando por você. Deus vai trabalhar em seu favor. Daqui um pouco, a obra acontece na vida daquela pessoa. Ela diz, onde é a sua igreja? Eu quero ir lá dar o testemunho, eu quero conhecer a sua igreja, eu quero conhecer onde você vai.
olha, você é uma pessoa de fé, olha, você tem me dado exemplo, e a igreja começa a aparecer, e resplandece a luz de Cristo no meio da sociedade, e daqui um pouco almas vão sendo alcançadas, livres do inferno, livres da condenação, encontrarão a salvação e o Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! É necessário nos levantar. E aí, meus irmãos, eu encerro esse estudo dizendo que essas 3 coisas são fundamentais, mas muito, dentro da sua casa, na sua família. Não adianta nós termos pessoas fortes no altar e fracas em casa. Essas pessoas que são fortes no altar e fracas em casa vão cair. Vai chegar o tempo que vai cair. Não adianta. Antes de subir no altar, tenha um altar em casa. Antes de ocupar qualquer cargo na igreja, tenha um altar em casa. Antes de ser qualquer irmão, amigo, bem-aventurado na casa de Deus, seja primeiro dentro da sua casa. Se lá na sua casa vocês forem fortes, a igreja será forte e inabalável. Para isso é necessário a minha esposa, perdermos o orgulho. Uma das desgraças do lar é o orgulho. Não é porque eu sou cabeça que eu sou o rei da cocada preta naquela casa. Eu sou o cabeça sim. O marido é o cabeça sim. Mas não sou o rei da cocada preta. Eu tenho uma obrigação que me pesa. E como me pesa? Porque em Cristo, eu sou responsável pelaquela casa. Eu sou responsável para que aquela família funcione bem. Eu sou o sacerdote da casa. E eu não sou um déspota, o homem mau da casa. Não, eu sou aquele que devo ser piedoso. Mas tão decidido que a minha família funcione bem. A esposa daquela família tem que ser uma esposa que verdadeiramente esteja ligada em Cristo, na sua palavra. Uma mulher que suporte os homens, o esposo mau. Uma mulher que suporte a dureza do coração do marido, mas que com sabedoria, estou falando em caso dos extremos, mas com sabedoria, vai para o seu quarto da oração. Deus, o Senhor me deu essa família. O Senhor me deu esse esposo. O Senhor me deu esses filhos. E eu os entrego nas tuas mãos. O Senhor vai curar a minha casa. O Senhor vai livrar o meu marido desse mal que está sobre ele. Senhor, eu entrei numa casa um dia, visitando com meu amigo, irmão, querido pastor Joaquim Domingos de Almeida. E nós fomos visitar essa família no Recanto do Sol, nunca me esqueci. Chegamos lá e a mulher dando testemunho, pastor, o meu marido estava no altar pregando a palavra de Deus e ele desviou, caiu na margaça da vida, foi mexer com bebidas e mulheres. Fiquei olhando para ela, ela disse, eu entrei no meu quarto e falei, Jesus, eu perco meu marido para o céu, mas não perco para Satanás. A partir de hoje, estou em oração e jejum,
e só vou parar o dia que o meu marido estiver no altar pregando a palavra de novo. Pastor, meu marido está no altar pregando a palavra. Naragamai. Sabe qual que é o problema do tempo de hoje? É que a gente quer separar ao invés de querer curar. A gente não persevera, a gente não combate o bom combate, a gente combate o outro, a gente combate o cônjuge, a gente combate o marido, combate a esposa e começa a brigar e degladiar. A gente não persevera para curar a casa, a gente quer sair da casa e arrumar outra história para nós. Ei, crente, é hora de combater o bom combate. É hora de você ir até o fim. A sua carreira nessa casa não acaba com divórcio. A sua carreira nessa casa não acaba com a intervenção de Satanás. A sua carreira nessa família, ela só acaba quando a morte chega. É até que a morte o separe. É hora de expulsar Satanás e receber a palavra de Deus e Jesus Cristo como Senhor desta casa. Nunca seremos a igreja que o Senhor quer e que o mundo precisa, se nós não vencermos as batalhas da casa. Pastor, mas eu já tenho chorado e nada acontece. Chore mais. O senhor não reconhece a minha dor? Não estou falando de dor, estou falando de Cristo e de perseverança. Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas lágrimas. Muita gente fazendo conferência até, dizendo, como é que essa mulher infeliz vai viver assim? Irmão, uma coisa é se o marido estiver batendo em você, aí é outra coisa. Aí você vai buscar Deus e tomar decisões. Agora, nesse lar, lute para que Deus cure. Lute para que o Senhor restaure. Faça alguma coisa. Eu me lembro aqui do testemunho da irmã, que eu já contei aqui demais. A irmã Betânia, com o pastor Aurélio, que não eram pastores na época, nós éramos líderes da Donep, né? Cadê o Edmundo? O Edmundo está viajando, né? E aí, o Aurélio era meio, eu falo porque ele conta o testemunho dele, já falei aqui várias vezes. Aí, a Betânia chegou para nós e contou toda a situação que estava acontecendo lá. Ele muito sem fé, embora cristão, e cheio de muita coisa e tal, e nós falamos para a irmã Betânia o segredo da oração e jejum. Ela já estava orando e jejuando, nós ajudamos ela no propósito, e aí chegou um dia, você vê, o que Deus está falando aqui, irmãos, é porque Ele tem mudança para cada família, Ele tem cura para cada casamento. E tem mesmo. A Betânia foi para a oração, para o jejum, porque para ela não havia possibilidade de outra família e nem de outro esposo. Para ela havia uma possibilidade só: curar a minha casa, libertar meu marido. Eu não tenho outra família, eu tenho essa família. Ei, Kabadá, Shaddai, você não tem outra família, essa aí é a sua família. O senhor não entende a minha dor, entenda a palavra que eu estou pregando. E aí, um dia o Aurélio chegou para ela já magra e celinha de tanto jejuar e orar, e o Aurélio chegou para ela, estendeu as mãos, um camarada campeão de kickboxing e vice de judô. Imagina, chegou para ela, levantou a mão, você conhece o pastor Aurélio? Levantou a mão, e o Espírito Santo falou com ele: não toque nela, ela é minha filha. O problema é que as mulheres às vezes não arrancam ciúme do coração de Deus. Eu falei isso uma vez em encontro de casais que por aí eu já ministrei, nesse Brasil. Eu acho que foi lá para o lado de Itajaí, para Santa Catarina.
seja uma mulher dentro dessa casa ao ponto de arrancar ciúmes do coração de Deus. Você vê. Deus falou, não toque nela, ela é minha filha. O Aurélio caiu de joelhos, chorando e pedindo perdão. Me perdoa, Senhor, me perdoa, esposa. O que aconteceu com o Aurélio? 3 dias sem a presença de Deus. Deus se afastou dele. Fui visitá-lo, como já disse aqui novamente. Uma mesa bonita no fundo, que é fazendeiro. Mesa de mármore bonita, ele lá na mesa assim. E falou, eu não tenho vontade de olhar para você, não tenho coragem de olhar para você. Eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho vontade de morrer. Eu não tenho vontade. Deus se afastou de mim. Aí eu falei, e o que você quer, meu filho? Eu só quero uma coisa agora. Eu queria muita coisa, só quero uma. Que Deus volte a sua presença para mim. 3 dias. No 3º dia, era o seminário da Donep, eu era presidente, e o Cláudio Campos, que eu falo tanto bem dele aqui, pastor de BH, um batista muito querido, mineirinho, ia ministrar, e eu falei, Aurélio, vai lá, ele, não sei o quê, não, você tem que ir, tal. Participou. No 3º dia, oração para batizar com o Espírito Santo. Vai o Aurélio lá na frente, do jeito dele, vai lá na frente, o Beraldino foi também, e aí, Deus batiza o Aurélio com o Espírito Santo. Eu tenho a visão do Aurélio, mas o Beraldino até hoje na minha mente, porque o Beraldino desse tamanho, e o Aurélio dessa largura, e aqui os 2 homens, fazendo careta, chorando, e falando em língua estranha, e chorando na presença de Deus. O Aurélio passou a carregar a Betânia nas mãos, e houve uma nova lua de mel no casamento. Será que o Deus que eu estou pregando ainda é o mesmo Deus? Oh, glória! Isso vale para a esposa, isto vale para o esposo. Não pense que a esposa de você que é crente tem que pagar esse preço. Pense que você tem que pagar esse preço, que você tem que provocar essa cura. E assim o Espírito do Senhor Deus virá e vai curar esta casa. Porque casa forte, igreja forte. Família forte, igreja forte. Família levantada, igreja levantada. Por isso você e eu temos que combater o bom combate dentro de casa. E ir até o fim, até acabar a carreira de marido, a carreira de esposa, a carreira de filhos. E em tudo isso, guardar a fé. Guardar a fé. Sabe esse homem aí que você diz que está com problema, que não sei o quê? Jesus tem poder para mudar. Até hoje o casal tranquilo, em paz, foi uma cura total. E pastores de amor, abençoados, amorosos, Batista Ágape, em Goiatuba. Agora, a pergunta é, quem é que quer pagar um preço? Pagar o preço, escute bem, pagar o preço não é fazer a metade do que se deve fazer, não, é fazer tudo o que se deve fazer. O que é isso, pastor? Se você está chorando, está pensando que é muito e não aconteceu, é porque você chorar mais. Falando para o marido e para a esposa. Se essa pessoa está virando uma turbulência, precisa orar mais, precisa mais do seu testemunho. Menos das palavras, menos das murmurações, menos de você e mais de Deus nessa casa. Deus continua o mesmo. Pastor, meu casamento já se foi, já virou a página, acabou. Então, se Deus lhe der um próximo, dessa vez, não pare na metade do caminho. Que você não seja a causa, que Jesus seja a causa da cura do seu casamento.
Gostou ou não? Fique sobre os pés. Aleluia. É necessário combater o bom combate. Estamos em guerra e vamos vencer. É necessário ir até o fim, encerrar a carreira. É necessário. Não é outra família, é essa família. E eu te digo que você precisa desse marido aí. Porque é ele que te refila, é ele que Deus usa como espinho. E eu te digo que você precisa dessa esposa aí. Porque é ela que te refila. É ela que Deus usa como espinho na área que precisa. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque esse espinho vai tirar de você o que precisa tirar. E vai estabelecer em você o que precisa estabelecer. E enquanto isso não acontece, o trabalho, as coisas vão acontecendo. Mas quando completar, uma lua de mel nesse casamento. Está aqui o Eduardo, que tem um testemunho maravilhoso a respeito disso também. Deus restaurou, apaixonadinho pela Thalita Lorena, todo dia, mas queria separar. O diabo cega, o diabo põe ódio, o diabo põe rancor, o diabo põe desejo de vingança. Jesus abre os olhos, Jesus põe amor, Jesus limpa, Jesus põe desejo de estar um com o outro. Canaí comenabaço que mandaia arussa. Sabe o que Deus diz? Não me diminua, eu sou Deus da restauração. Urabaca sou de barra sai. Não diminua Deus, aleluia. Ele tem o poder para restaurar. Oh, aleluia. Ele tem o poder para colocar amor, para restaurar amor, para limpar tudo. E isso é melhor que qualquer outra coisa. A restauração. Pastor, mas o senhor não conhece o meu marido. Estou falando do seu marido ou do poder de Deus? Estou falando do seu marido e do poder que ele tem, ou estou falando de Deus e o poder que ele tem para mudar? É porque o senhor não conhece a minha esposa. Estou falando da sua esposa ou do poder do Deus que tem poder para transformar? O senhor não conhece a minha natureza, pastor. Eu conheço a de Jesus Cristo. Ela pode mudar qualquer pessoa. O mundo está querendo enxergar uma igreja que não viva as mesmas coisas que ele vive, que não passe situações de vexames, de separações como ele passa. O mundo está precisando de ver uma igreja que sabe tratar os seus problemas, ter fé em Deus, esperança em Deus e se curar em Deus. Pastor, o que eu faço? Porque o meu casamento foi desfeito, tudo está mudado, ela já tem outro, ele já tem outra, e conversa. Eu tenho um conselho de Deus para você: se encha do Espírito Santo. Deixa eu te falar um segredo maravilhoso: toda pessoa cheia do Espírito Santo será dirigida por Deus. Ai, que manassai. Eu não sei o que vai acontecer na sua história, mas se você se encher do Espírito Santo, eu sei que vai ser muito bom. Um conselho para os jovens: casa ao som da voz de Deus, na direção de Deus, no propósito de Deus. Não se envolva no pecado antes do casamento. Casa em santidade. Deixa Deus dirigir. Espere a hora certa. Não se envolva em relacionamentos algum.
Espera a pessoa certa. E você verá o quanto é bom ser dirigido por Deus. Mas pastor, se Deus dirigir não vai ter problema. Vai ter problema, porque você vai estar lá dentro. Mas vai ter solução. Vai ter que suportar uns aos outros, amar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Será que essa igreja quer se levantar nesta noite? Será que essa igreja quer fazer a diferença? Será que esse estudo valeu a pena para você, para mim, para minha casa, para a sua casa? Seja cheio do Espírito Santo. Paulo fala aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. E quando ele segue, nós seguimos o texto 19 a seguir do capítulo 5. Você vai ver Paulo falando para a gente salmodiar, para a gente cantar, para em tudo dar graça. E depois ele começa no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele começa falando o que a mulher tem que viver, o que o esposo tem que viver, o que os filhos têm que viver. Avivamento acontece primeiro em casa. Vai ler depois Efésios 5 e 6. Damansou que mandarai. Baracachai, você que está com o coração fechado, deixa Satanás fazer isso não. Abra o seu coração, deixa a palavra entrar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Senhor, eu preguei a palavra, eu ministrei, Senhor. O Senhor disse só para ler o versículo. As palavras vieram, Senhor, as palavras vieram para mim, vieram para os meus irmãos. Agora, meu Pai, começa a levantar aqueles que se propõem, aleluia, a combater o bom combate, a perseverar na carreira até o fim, a guardar a fé verdadeira, a fé bíblica. Visita agora, despedaça os laços agora, queima toda e qualquer ação contrária, todo espírito que atua nas famílias, todo demônio de separação, de divórcio. Eu te dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Sai dessa casa, sai deste lar, sai desse apartamento, sai desse coração, sai dessa mente, em nome do Senhor Jesus. Espírito de contenda, bata em retirada, sai em nome de Jesus. Senhor, eu faço um pedido especial nessa noite. Enche o coração dessa esposa de um renovo do amor dela pelo seu esposo, um renovo do amor dela pelos filhos, pela família, pela casa, pelo lar. Senhor, igualmente eu lhe peço, enche esse esposo de um renovo do amor dele pela esposa, de um renovo do amor dele pelos filhos, pelo lar, pela família, pela casa, pelo lugar onde mora. Traga para esses filhos um renovo de amor e respeito pelos pais. Traga para estes pais a responsabilidade dos céus e a direção para a educação dos seus filhos. Cura essas famílias. Oh Deus, que cura as famílias. Vem agora. Vem agora para cada casal, para cada família. Ore pataracachandarai. Conabai plovasto desse ameiacandai. Traga a cura. Tira as ignorâncias, as arrogâncias, a estupidez. Tira, meu Pai. Tira a amargura, tira o ódio, tira o rancor. Tira a cegueira. Traga o amor, traga a paz, traga a comunhão, traga olhos para ver. Vai curando lares, vai curando corações. Ah, Senhor, se o Senhor quiser,
O esposo que ainda não foi alcançado estará na passagem do ano e confessará Jesus Cristo, e este lar poderá dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A esposa que ainda não é salva virá e alcançará a salvação em Cristo, e esta família dirá: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ajuda esta família, ajuda este homem, esta mulher, este jovem, esta igreja. Levanta com unção e poder, com cura, porque queremos fazer a diferença nesse tempo. Enche do Espírito Santo este marido, enche do Espírito Santo esta esposa, enche do Espírito Santo estes jovens, adolescentes, crianças. Enche estas famílias do Espírito Santo, enche estes que estão pela internet. Batiza no Espírito Santo, aviva no Espírito Santo, unge no Espírito Santo, enche do sentimento de Cristo, da palavra do Senhor, enche de coragem e de encorajamento. Traga dos céus a decisão, reveste de toda a armadura e confirma a bênção em nome de Jesus Cristo. É o começo de mais uma discussão. Outra vez os olhos tristes vão chorar. Tantas coisas são faladas sem razão. Nesta hora ninguém para pensar. Duas vidas e uma triste decisão. Não encontram forças para continuar, mesmo sem ouvir a voz do coração. Acham que a solução é separar. O filho e diz no seu ouvido: meu filho, eu agora vou partir. E põe o pé no mundo, se sente um vagabundo, não tem pra onde ir. A mãe em desespero, vivendo um pesadelo, de ver que a vida não tem mais valor. O lar em decadência, o lar em decadência, mais uma consequência da ausência do amor. É impossível aceitar a decadência de um lar e ver desfeito o que Deus abençoou. Pra que pensar em separar, se ainda existe uma chance pro amor? O amor, o amor. A esperança não morreu, nem o amor adormeceu. Nunca é tarde pra tentar recomeçar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Não pode separar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Não pode separar. Aleluia, aleluia. Guarde esta palavra. Guarde essa palavra, em nome de Jesus. Nós vamos entrar o ano de 2022, se Jesus não voltar, se Ele voltar, maravilha. Nós vamos entrar melhores, decididos. Esse lar aí é o seu lar, esta família aí é a sua família.
Não interessa o que aconteceu, interessa que Deus tem poder para curar. Ele tem poder. Não diminua Deus. Ele tem todo o poder. Amém?